Nova Manhã. Dinheiro, dinheiro meu. Com Márcia Dessen. Márcia Dessen chegando, planejadora financeira certificada, autora de Finanças Pessoais, O que fazer com meu dinheiro e colunista da Folha de São Paulo. Hoje a Márcia Dessen abre espaço para os ouvintes do Nova Manhã. Sim, hoje tem respostas às perguntas dos nossos ouvintes sobre o relacionamento entre inquilino e proprietário. E chegaram muitas questões. Muito bom dia, Márcia. Sempre bom estar com você. Bom dia, Adriana. Com esta calorosa recepção, é uma beleza falar dos assuntos, né, Mauro? Obrigada, Bom dia, Adriana. Márcia. Bom dia. Bom dia. Vamos começar com a primeira pergunta aqui, que é a Cristiane de Campinas. E ela pergunta se o locatário tem obrigação de pagar o IPTU. E aí eu vou juntar vou juntar com outra pergunta do Marcos de Indaiatuba, que questiona se o seguro é obrigação do locatário ou do locador. Olha, eu agrupei a resposta dessas duas perguntas numa só, porque eu vou me referir à lei do inquilinato, que é a lei que regula o relacionamento comercial entre inquilino e proprietário. Não é um relacionamento que está no arcabouço da lei do consumidor, né? No artigo 22 da lei do inquilinato, constam as disposições, as obrigações do locador, ou seja, do proprietário. Entre elas, consta que o proprietário é responsável por pagar impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo. E olha que curioso, salvo disposição expressa em contrário no contrato. Então, gente, a lei diz que quem paga é o dono do imóvel. Se o contrato disser diferente, se o inquilino, na hora de assinar o contrato, aceita que essa responsabilidade seja dele, passa a ser dele, por uma determinação contratual. Eu quero adicionar a seguinte informação. Segundo o Código Tributário Nacional, o IPTU é um imposto que se refere a propriedades. Portanto, o responsável final pelo pagamento é o dono da propriedade e não quem aluga. De novo, exceto que o contrato determine que essa despesa seja atribuída ao locatário. Então, não tenho dúvida que há espaço para negociação, porque a gente sabe que, tradicionalmente, o contrato de locação transfere essa despesa do IPTU para o inquilino. Não é bem assim, tá? Tem espaço para negociar. Quanto ao seguro contra fogo, como segue a responsabilidade do proprietário, tá? Seguro fiança, que nós falamos no programa passado, assim como o seguro de imóveis e eletrodomésticos, aí quem paga é o inquilino, porque se refere ao uso e não à propriedade em si. Vamos lá que tem mais pergunta. A Tânia Jorge perguntou como é que funciona se o proprietário precisar do imóvel enquanto tá rolando lá o contrato de aluguel. Olha só, o nome desse procedimento é denúncia vazia. É assim que é denominada a retomada do imóvel pelo locador, sem a necessidade de justificativa. Ele não tem que explicar por que ele quer o imóvel de volta. E pode ocorrer em três situações distintas. Nas locações contratadas formalmente por prazo igual ou superior a 3 anos, então, você aluga um imóvel por 3 anos. Ao final do contrato, o proprietário pode pedir o imóvel, ele tem o direito de fazer isso. Se as locações foram verbalmente contratadas ou por escrito, com prazo inferior a 30 meses, se o inquilino tiver permanecido por mais de 5 anos ininterruptos, o proprietário também pode pedir o imóvel. E
também a qualquer tempo, se o locatário permanecer no imóvel após o prazo estabelecido no contrato. Não tenta uma renovação contratual e aí o dono, o proprietário, pode pedir o imóvel. O nome disso chama denúncia vazia. Muito bem, são 7h36. A Márcia Dessen, nossa colunista de finanças pessoais, está respondendo aqui a muitas questões dos nossos ouvintes em relação a aluguel, a relação entre inquilino também e proprietário. Vamos lá, a Fábia do Recife pergunta como proceder quando o inquilino sai sem pagar o aluguel, contas de água e luz e não avisa com um mês de antecedência. Então, nesse caso, o inquilino infringiu suas obrigações, né? Porque são deveres do locatário, do inquilino, previstos por lei, pagar pontualmente o aluguel, os encargos da locação legal ou contratualmente exigidos. Também compete ao inquilino pagar despesas de energia elétrica, gás, água e esgoto. Sendo assim, o proprietário pode acionar judicialmente o devedor ou a garantia para recuperar os gastos que ele tiver em relação a esse contrato. Márcia, a gente recebeu uma outra pergunta. Nesse caso, o nosso ouvinte não se identificou, mas a pergunta é boa. Ele pergunta o seguinte: quando o imóvel é alugado mobiliado, como é que fica a responsabilidade de manutenção e a necessidade de troca dos móveis e eletrodomésticos? Olha, nesse caso, eu pesquisei essa pergunta, é preciso verificar o que consta no contrato de locação. A lei do inquilinato não regula esse tipo de locação, né, de imóvel alugado com todo o conteúdo dentro. Como se trata de itens relativos ao uso do imóvel e não ao imóvel propriamente dito, eu tendo a dizer que compete ao inquilino, que é quem utiliza esses utensílios, pagar. Ótimo, 7h38, acho que dá tempo de mais uma pergunta aqui. A Valéria da Cunha Silva escreveu lembrando que o título de capitalização também pode ser usado para formalizar o depósito calção, né? E ela quer saber, a dúvida é, isso funciona? Então, boa pergunta, Valéria. Poder pode, mas eu não recomendo, porque título de capitalização é sorteio, é loteria, não rende rendimentos, ou seja, deixar o dinheiro por 3 anos sem rendimento, eu não acho que é a melhor alternativa, mas pode. Poder pode, mas não é de bom tom, né, Márcia? Pode, é de Eu bom diria tom. que não. Não é de bom tom. A Márcia Castelo, que é de São Paulo, perguntou para quem ficam os rendimentos da caução quando a caução é devolvida ao inquilino que cumpriu suas obrigações. Fica para o inquilino. O dinheiro da caução, assim como seus rendimentos, são do inquilino. Ficariam com o proprietário somente na hipótese de o inquilino não pagar as obrigações e a garantia ser acionada para ressarcir as despesas que o proprietário teve. E tem uma última perguntinha, né, Mauro? Acho que dá tempo. Dá tempo. Tem. Essa da Camila, é essa? Ela pergunta se depois de Isso. 3 anos precisa contratar de novo o seguro-fiança, caso ela renove o contrato de locação. Então, Camila, infelizmente, o prazo do seguro-fiança é 1 ano, não é o prazo da locação de 3 anos. Então, o seguro-fiança tem que ser renovado e pagar um novo prêmio a cada ano. Não é uma alternativa barata, Camila. Desculpe pela má notícia. Melhor saber, melhor estar informada. Melhor saber, Melhor isso saber, exatamente. Pra tomar, decidir direitinho, né? Para tomar as melhores decisões. Né, Mauro? É isso aí. Márcia, obrigado por hoje, obrigado por responder a todas as dúvidas dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, e até semana que vem. Um beijo. Foi um prazer. Fiquem bem. Boa semana.